Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o vídeo 1 dessa semana, que vai de 31 de maio a 4 de junho. Esse vídeo abre o bloco 2 dos conteúdos do segundo trimestre. Esse bloco eu chamei de memória seletiva, porque agora a ideia é que a gente discuta um pouco a respeito da formação da memória, da questão dos patrimônios, o que é um patrimônio, o que não é um patrimônio, enfim. A gente está aqui agora diante de uma discussão que concerne basicamente a tudo aquilo que a gente realizaria no nosso trabalho de campo, no nosso estudo do meio, que infelizmente não vai acontecer, não da maneira como a gente gostaria, não lá em loco, em Minas, comendo aquela comida maravilhosa, respirando aquele ar das montanhas de Minas, mas de toda maneira as discussões que faríamos em campo serão feitas de outras formas e também por meio desse vídeo. Então vamos lá, nessa semana a ideia é que a gente conceitue um pouco a ideia de patrimônio, a gente pense nos tipos de patrimônio que existem, enfim. Eu começaria com vocês aqui então fazendo uma discussão sobre onde é que a gente ouve essa palavra nas nossas vidas cotidianas, né? Então você deve já ter ouvido essa palavra quando se refere a algum tipo de propriedade. Então, sei lá, o patrimônio da minha família. E aí você sabe que tem lá uma casa de praia, um sítio no interior, 2, 3 carros, enfim, apartamentos, ações na bolsa, sei lá. Tudo isso, né, todos esses bens, todas essas propriedades conjuntamente constituem aquilo que a gente chama de patrimônio da família. Pois bem, mas não é desse patrimônio que eu quero tratar aqui com vocês. Ainda que essa ideia ajude a gente a entender a importância de se pensar o patrimônio. A questão é que esse patrimônio da sua família, ou da família do fulano, do ciclano, do beltrano, ele constitui um patrimônio pessoal, privado, familiar. A ideia é que nessa semana a gente discuta o patrimônio público, o patrimônio coletivo, algo que perpassa a minha ou a sua família, mas que não concerne exclusivamente a minha ou a sua família, e sim a coletividade, a todos e todas, de uma maneira ou de outra, em maior ou menor grau. É claro que isso também vai variar de pessoa para pessoa, porque para algumas pessoas determinados patrimônios fazem mais sentido do que outros. E isso tem tudo a ver com a discussão desse bloco, né? Como a memória é seletiva. Mesmo a memória individual, você escolhe as coisas que você quer guardar na memória. Quando você faz lá o seu diário, acho que a gente já não faz mais diário hoje em dia, né? Mas deve ter um ou outro que ainda faz. Mas o fato é que as coisas que a gente costuma registrar, as fotos que a gente coloca no Instagram, não são as nossas fotos de tristeza, de momentos tenebrosos, no momento que a gente está deprê. Às vezes até a gente coloca também para fazer alguma reflexão justamente sobre isso. Mas no geral as pessoas tendem a colocar ali as suas boas memórias. Quando a gente faz um exercício de puxar pela memória algum momento da nossa vida, normalmente a gente apresenta nessas interlocuções, né, nesses momentos de conversa, a gente apresenta os bons momentos da nossa vida. A tal viagem que foi incrível, ou a vez que eu conheci tal pessoa, ou a vez que eu saí com os meus amigos e a gente foi pro shopping e foi muito divertido. Enfim, as boas memórias são normalmente aquelas que a gente quer guardar. Isso não significa que a gente também não guarde maus momentos ou más memórias. Elas também fazem parte da nossa vida, elas também compõem quem a gente é. Mas na hora de fazer uma seleção daquilo que você quer, digamos, apresentar para o mundo, pensando, por exemplo, na dinâmica das redes sociais, na maior parte das vezes, não sempre, é bem verdade, mas na maior parte das vezes a gente tende a valorizar, realçar aquelas boas memórias que contam a nossa vida. Como é que isso funciona num âmbito maior, no âmbito da sociedade, no âmbito coletivo? Quem é que constrói a memória? Quem é que determina quais memórias serão preservadas e quais não serão? Por que no livro didático de história a gente tem algumas histórias sendo contadas, em todos os livros aparecem,
e outras histórias que não são contadas? Por que as estátuas que tem nas ruas são de determinado personagem, um ou outro personagem, mas não de outros? Isso é uma coisa que está posta em discussão ou não? Ou é uma verdade universal? Ter uma homenagem a um bandeirante é algo com que todo mundo concorda. Eu penso que desde que a gente viveu a eclosão dos movimentos nos Estados Unidos, né, no ano passado, o fortalecimento da discussão em torno do Black Lives Matter, a gente viu o quanto isso não é algo consensual. Não existe um consenso na sociedade em relação ao que deve ser preservado e o que não deve ser preservado. Então, por exemplo, quando as manifestações chegam em Bristol, lá na Inglaterra, e aquela cena icônica que vocês estão vendo aí na imagem, das pessoas derrubando a estátua do traficante de escravos e jogando essa estátua no rio que corta a cidade, então a gente está diante de um grupo da sociedade que contesta a exaltação da memória de um sujeito que provocou o sofrimento de tantos outros. Né, que graças a ele tantas e tantas pessoas foram escravizadas, torturadas, assassinadas em nome do enriquecimento de um outro grupo, né, de um grupo que se beneficiou desse tráfico de gente, desse tráfico de escravos. Aí vai até aquele que vai dizer, ah, tá, muito legal, agora vocês derrubam a estátua aí do traficante de escravos, porém, graças a esse tráfico de escravos, a Inglaterra enriqueceu e muito. E é verdade, hein? É verdade. A Inglaterra foi um dos países que mais lucrou na história com o tráfico de escravos transatlântico, né? O tráfico transatlântico de escravos. De fato, isso é incontestável. Então, se a gente for pensar na história da acumulação de capitais na Inglaterra, não tem como a gente desconsiderar o fato de que boa parte da riqueza produzida na Inglaterra teve a ver, sim, com o tráfico de seres humanos, tirados à força da África e trazido para as Américas, aos montes, para servir aos fins de enriquecimento naquele contexto do mercantilismo, do capitalismo comercial, da colonização. Então tá lá, né? Vai ter quem diga, foi graças a essa prática que a Inglaterra é o que ela é hoje. Um país rico, que tem uma saúde pública que funciona, que tem um excelente IDH, uma qualidade de vida excelente. Mas a mentalidade mudou, ainda bem, a gente não trafica mais pessoas, né? Os ingleses não traficam mais pessoas, os ingleses condenam essa prática. Aliás, foram os ingleses também que, de forma bastante pioneira, começaram uma contestação à prática do tráfico de escravos e contribuíram para disseminar essa discussão para várias partes do mundo. Você pode dizer, tá, mas isso é uma hipocrisia. Sujeito que então eles ganharam bastante dinheiro e agora vão ser os grandes defensores do fim do tráfico. Pois é, para vocês verem como a mentalidade muda. E hoje, até mesmo essa exaltação de figuras como o traficante de escravos, que permitiu que a Inglaterra se tornasse, né, que contribuiu, melhor dizendo, que a Inglaterra se tornasse um país bastante rico, um dos mais ricos do mundo, nem isso mais é aceito por uma parcela bastante significativa das pessoas, né? E isso vem chegando cada vez mais às esferas de poder das grandes potências do mundo. E é assim que é a história não tem fim, a história não está parada. Quando a Rosa Parks se recusa a levantar do ônibus, cujo lugar estava reservado para os brancos, e ela diz, daqui eu não me levanto, estou cansada, vou ficar aqui, ela levantou toda uma discussão, acabou sendo presa, acabou sofrendo as consequências e abriu o caminho para que fosse proibida essa distinção entre brancos e negros nos Estados Unidos, naquele contexto ali dos anos 50, dos anos 60, abriu margem para uma grande luta pela conquista de direitos civis por parte das populações afrodescendentes. Ou seja, a gente está falando de uma mulher que não se sujeitou a uma regra que estava imposta. Estava lá, era dentro da lei, estava dentro da legalidade. Esse não é um argumento para dizer, tá, mas se é da lei a gente não pode questionar. A gente questiona, aí a lei vai ser alterada, é claro, né? A gente precisa também preservar de alguma forma as questões legais, mas as leis também são resultados do seu tempo. As leis também refletem o sinal do tempo. Então a gente está falando de uma série de situações, né, que remetem a gente à ideia de que
O patrimônio é algo que se constrói de forma intencional. Se no começo do século XX os bandeirantes foram pintados daquela maneira como a gente discutiu, de forma altiva, gloriosa, em suas roupas impecavelmente passadas no meio da Mata Atlântica, isso obedeceu a um determinado interesse, né, da elite paulista, da elite cafeicultora, de justificar a sua proeminência política e econômica. Pois bem, então é dessa discussão que a gente está tratando. E afinal de contas, quais são os tipos de patrimônio que a gente tem? A gente tem, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que existem aqueles patrimônios que são materiais, como por exemplo essas estátuas, enfim, prédios, né, edificações, o Cristo Redentor, são aquelas, por isso que a gente chama de materiais, que são palpáveis, são tangíveis, a gente pode tocar, e tem também os chamados patrimônios imateriais, que são intangíveis, não dá pra gente tocar, mas que de alguma forma tem a ver com a construção de uma cultura, com a construção de uma mentalidade, com a construção de um imaginário coletivo. Eu posso estar falando de danças, eu posso estar falando de um ritmo musical, eu posso estar falando, enfim, até mesmo de uma receita culinária que é passada de geração em geração e que conta uma história, que conta, né, enfim, que diz muito a respeito de um povo, de um jeito de cozinhar, enfim, de uma tradição. Então, talvez seja a primeira grande divisão que a gente tem aí, né, os patrimônios materiais e imateriais. E aí a gente vai chegar em outros patrimônios também, patrimônios artísticos, patrimônios históricos, patrimônios naturais, né? Ou quando a gente olha, por exemplo, uma reserva, né? A Serra do Mar, por exemplo, que tem uma área enorme protegida, aquilo é um patrimônio natural que merece ser protegido porque sobrou muito pouco da Mata Atlântica, né? Durante todo esse processo de colonização, que tudo foi sendo devastado, e mesmo depois, né, nos tempos do Brasil independente, já quando vastas áreas de floresta foram sendo derrubadas para, por exemplo, ceder lugar à lavoura de café, enfim. Então, patrimônios naturais, patrimônios documentais também existem, né? Certos documentos que narram a nossa história. Por que existem lugares como a Biblioteca Nacional, que fica lá no Rio de Janeiro, que também tem em Brasília, né? Que cuidam da preservação dos documentos? Porque esses documentos ajudam a contar determinada história. Nos anos 60, o Brasil sofreu um golpe militar. Os militares tomaram o poder das mãos do presidente que tinha sido eleito e instituíram um regime militar, né? Uma ditadura civil-militar que durou 21 anos. Naqueles tempos, a gente desconfiava de que os Estados Unidos tinham sido, digamos, patrocinadores daquele golpe. Hoje, passados mais de 50 anos, os documentos que nos Estados Unidos ainda estavam classificados como secretos, eles já puderam vir à tona, eles já foram divulgados e a comunidade dos historiadores pôde se debruçar, pôde, enfim, investigar essa vasta documentação a respeito daquele período. E hoje a gente sabe que não é mais uma mera especulação. Está provado que, de fato, a CIA contribuiu para o golpe militar de 64. E assim a gente pode pensar em vários outros documentos, não somente esses que contam histórias oficiais, mas quando, por exemplo, a gente se depara com uma estátua, a gente também está diante de um documento. O caso clássico que a gente vai abordar e que a gente abordaria bastante profundamente lá em Minas Gerais são os pelourinhos. Você provavelmente já ouviu falar esse nome em algum momento da sua vida. Tem um bairro em Salvador que quem vai lá conhecer a cidade de Salvador, a capital da Bahia, provavelmente vai visitar. Qual é o nome do bairro? Pelourinho. O que tem nesse bairro? Um casario histórico super bem preservado, agora, né? Porque nos anos 90 estava completamente detonado, mas foi reformado, foi restaurado e tudo mais. Então hoje é um local de visitação, é um local turístico. Agora, o que não tem lá também é um documento. A coluna de pedra que ficava ali nessa praça central, né, nesse lugar chamado Pelourinho, e que servia para o castigo físico dos escravos, onde eles eram amarrados para serem espancados, essa coluna de pedra foi removida.
Já em Mariana, ali do ladinho do hotel que a gente ficaria, tem lá também uma praça, Praça Central, hoje chamada Praça Minas Gerais, onde o Pelourinho, a coluna de pedra, tá lá, como você está vendo aí na imagem, intacto, preservado, da maneira exata como ele era nos tempos da colonização. Qual a discussão que a gente tem aqui? Essa coluna de pedra deve ou não deve ficar exposta em praça pública? Seria interessante remover, como Salvador fez? Afinal, isso aqui remete a uma memória muito ruim, muito triste, de um tempo que a gente não quer que se repita, portanto é melhor que a gente não mantenha esse treco aqui. É feio, é ruim, traz uma memória ruim de um tempo que a gente quer esquecer. Enquanto que Mariana foi pelo caminho oposto, dizendo, não, a gente vai permanecer com essa coluna de pedra exposta, justamente porque se trata da preservação da memória de um tempo horrível, que a gente não quer que se repita, mas que a gente não quer esquecer. A gente não pode deixar esquecer, justamente porque ao esquecer, a gente está simplesmente deixando para trás a memória de um povo, né, de toda uma estrutura de um povo, de uma etnia ou de várias etnias vindas da África que foram barbaramente torturadas nesses locais que a gente chama de Pelourinho. Então tá aí como, né, nem isso a gente tem como consenso, tem um debate na sociedade em torno dessas discussões. E é um pouco disso que se trata a nossa discussão nesse bloco 2. Na semana que vem a gente vai aprofundar essa discussão sobre os pelourinhos, sobre a importância da preservação, mas também da dificuldade que a gente tem de preservar ante a manutenção das pessoas nos lugares onde esses patrimônios estão localizados. E aí eu vou tratar muito com vocês também, bater como pano de fundo a história das cidades coloniais lá de Minas que a gente visitaria. Mas por hoje acho que a gente já conseguiu trazer um bom apanhado de discussões para essa semana, certo? Então não vou me estender muito mais, vou encerrar esse vídeo por aqui. Como sempre, agradecendo a atenção de todas e todos e desejando um bom feriado para todo mundo. É isso aí. Tchau, pessoal!